Então, agora, para dar sequência, eu gostaria de passar a palavra para o Daniel Wicks. Como eu comentei, o Daniel está remotamente, né, ele vai fazer da casa dele com todas as medidas de segurança. E o foco aqui da apresentação do Daniel é o foco do cenário econômico, vai falar mais de Brasil. Então, gostaria de passar a palavra para o Daniel Wicks, por favor. Olá, boa tarde. Bom, primeiro queria dizer que eu estou bem, tá? Então não precisa se preocupar comigo, mas só mantendo aqui a distância. Bom, eu vou falar da parte de Brasil, aproveitar aí o debate rico que a gente teve com nossos amigos Luciano Dias e Portela. Gostaria, então, de focar um pouco nesse pedaço inicial sobre o fiscal e dizer um pouco qual que é o nosso cenário, né? Afinal, de tudo isso, o que a gente considera para fazer as nossas projeções. E aí, basicamente, uma coisa que nos ajuda muito é fazer as simulações para, enfim, caso o teto se mantenha do jeito que existe, se tiver algum tipo de flexibilização. Mas antes eu queria dizer que, e aí, como o intuito daqui é justamente falar sobre 2021, mas antes eu queria fazer falar um pouco do curto prazo, que é importante, porque eu acho que uma coisa que ficou clara aí entre os nossos palestrantes é que é provável que você não tenha nem para o bem nem para o mal nada até fevereiro, quando a gente vai ter as eleições para as mesas no Congresso. Então, isso perfaz aí, né, 2 meses de uma relativa paz, né, um interregno benigno que a gente chama. Então, acho que essa é a primeira notícia, boa notícia, e a segunda boa notícia é que a gente teve uma revisão dos números do PIB para trás. Isso daí também trouxe aí enfim, uma elevação do nosso PIB nominal, o que faz com que nossa dívida no final desse ano termine abaixo de 90, né? Lembrando que aí no auge da pandemia e das incertezas, chegou-se a falar de cenários de dívida acima de 95%, chegando a 100%. Então, nesse caso, a gente parte de um ponto que, obviamente, é preocupante, né, quando a gente compara Brasil com o resto de outros emergentes, mas, a princípio, dado o que a gente tinha no começo da pandemia, né, nessa incerteza toda que a gente viveu durante esse ano, a gente parte de um ponto que vai ser relativamente melhor do que era esperado. E aí eu acho que a gente tem 2 alternativas aqui, né? Obviamente, o que eu coloco aí na linha de baixo, que é qual que era a nossa trajetória anterior, né, à pandemia. A gente, enfim, acho que está claro para todo mundo que a gente fez um programa fiscal muito substantivo, né, comparado com países desenvolvidos de risco muito menor. No entanto, a gente, né, com uma dívida bruta para países emergentes muito alta. Mas aí, daqui para frente, a gente tem praticamente 2 alternativas. Uma é manter o teto do jeito que ele existe hoje, e aí isso poderia ou não incluir um programa, como o Portela falou, de um Bolsa Família mais turbinado, um Renda Brasil. Obviamente, isso daí dependeria de ter reformas, né, que abram esse espaço dentro do teto, mas existe uma outra possibilidade, que seria você flexibilizar o teto de alguma maneira, e também ter... e aí a gente não acredita que o Congresso faria isso daí de uma maneira fiscalmente irresponsável, e aí você ter algum tipo de compensação do lado da receita. Tá? E aí, então, você, assim, se você precisava de 20 bi além do teto, você compensaria isso daí ou com aumento de tributo, ou com algum tipo enfim, de aumento de receita, seja qual a fonte que vier. E aí, a grande questão é, assim, como o mercado reage a isso e aceitaria esse segundo cenário, né? Então, entre a linha cinza mais escura, que seria com o teto do jeito que a gente conhece hoje, e essa flexibilização do teto que a gente sugere, existe aí uma grande diferença do que a gente coloca como juro real. Tá? Então, a gente olha o juro real de 2,5 para um teto, enfim, sem mudar, e o teto flexibilizado gerando um juro real de 3,5. Isso é um julgamento, né? Então, não necessariamente isso acontece se o mercado aceitar a recomposição de receitas, como a compensação de um teto mais flexível, ou até mesmo outras reformas de longo prazo, como administrativa, que te gerem aí ao longo do tempo uma economia maior. Você pode ter um cenário que fique entre essas 2 curvas que eu coloco aí. Mas, basicamente, eu acho que o importante da gente olhar aqui é que a gente não vê cenários em que você tenha uma dívida explosiva, né? Os 2 cenários você tem alguma estabilidade. Obviamente que o teto do jeito que existe hoje te gera uma estabilidade, né? E você tem o máximo ali em 2026
pouco abaixo de 90% do PIB. Do teto flexibilizado com alguma compensação do lado da receita, você estabilizaria apenas em 2030, pouco acima de 100%. Mas acho que a mensagem aqui é que você não tem cenários aí que são, eu acho que mais extremos. Obviamente, isso daí aconteceria se você tivesse uma flexibilização do teto completa ou abandono completo do teto, né, que não parece que é um pouco que é a cabeça lá de Brasília. Então, por que a gente trabalha com essa possibilidade de uma flexibilização do teto? Apesar do presidente ter sido bem claro que ele, enfim, tem defendido aí o fim do auxílio emergencial e, inclusive, a não discussão do Renda Brasil, a gente ainda nota no entorno dele uma demanda grande por esse tipo de demanda, né, de recursos para o lado social. Né? Então, não à toa que sempre que existe, como teve ontem, como teve no episódio dos precatórios, sempre existe aí a tentativa de tentar, enfim, ganhar um espaço além do teto. No entanto, a boa notícia é que a gente vê que o mercado também tem reagido a isso e tem servido aí como um elemento limitador, né? Então, logo que o mercado piora, quando você tem esse tipo de notícia, o mundo político dá um passo atrás e recua, né? Então, acho que a primeira mensagem é que a gente vê um cenário que é relativamente sustentável do lado fiscal. Obviamente, vai ser quão melhor for a trajetória de reformas, mas, enfim, cada dia com a sua agonia, a gente vai ter bastante tempo para discutir isso daí a partir de fevereiro do ano que vem. Mas acho que a notícia boa aí de curtíssimo prazo é que a gente tem, acho que boas férias de verão do lado político nesse sentido, né? Bom, partindo daqui, e aí falando um pouco sobre atividade, e aí a gente está partindo desse cenário de que você vai ter algum tipo de flexibilização, mas o mercado irá aceitar essa flexibilização, o que a gente espera para frente, né? Então, primeiro, entendendo um pouco o que aconteceu, né? A gente teve no segundo trimestre uma queda muito forte do PIB, que foi revertida nesse terceiro trimestre com uma alta bem significativa. Lembrando que, apesar de no trimestre a gente ter visto o número ter sido um pouco pior do que as expectativas estavam mostrando, isso daí também foi, em grande medida, efeito dessa revisão do PIB para trás. Né? Então, a gente descobriu que o PIB não tinha caído tanto, né? Os números do PIB estavam um pouco maiores, e aí, com isso, a gente teve uma recuperação que foi boa e não muda a nossa cabeça. No entanto, a gente já começa a olhar o último trimestre com algum tipo de desaceleração. E por que a gente viu uma recuperação tão forte e agora começa a olhar, e até quando eu olho o primeiro semestre do ano que vem, né, tem essas barrinhas aqui de um crescimento bem mais fraco, né, praticamente zerado aqui o primeiro semestre. Bom, o que acontece é que grande parte do efeito dessa recuperação em V veio por conta dos auxílios emergenciais, né? Então, assim, o governo despejou aí só nesse auxílio mais de 320 bilhões de reais, enfim, numa população de uma camada mais pobre, que tem uma propensão a consumir mais alta. Isso daí sustentou, de fato, o consumo, né? E manteve a renda que, de fato, vai crescer esse ano, ao contrário do que ia se esperar se você não tivesse esse tipo de auxílio. Obviamente, tiveram outros auxílios aí, outros programas do governo, como o de manutenção do emprego. Tudo isso daí foi bem favorável para essa recuperação. No entanto, a gente já vê, enfim, alguma moderação para esse quarto trimestre, lembrando que também os auxílios emergenciais caíram na margem, né? Então, de R$600 passaram nesse último trimestre a ser apenas de 300, e aí você vai ter o fim de todos esses programas no começo do ano que vem. Então, a gente vai ter um grande fiscal cliff. Como a gente não acredita que vai ter a postergação do auxílio emergencial ou do orçamento de guerra, isso vai ser um impulso fiscal bem negativo no começo do ano. Mas aí, quando a gente olha já o segundo semestre, você volta a ter uma recuperação, né? Então, você tem uma espécie de uma ressaca desses programas, né, que foram muito fortes nesse ano. Lembrando que, assim, a gente, ao longo do ano, nunca comprou muito aquelas projeções muito de queda muito grande do PIB, né? Chegou-se a falar de quedas de 10%, a gente sempre trabalhou com uma coisa mais perto de 5%, agora a gente tem um número de queda de menos 4,3%, mas a mesma coisa que nos sugeria que o PIB não iria cair tanto, nos sugere que o PIB não vai subir tanto ano que vem. Então, a gente trabalha com esse crescimento gradual e que retoma mais no segundo semestre, que deverá fechar o ano aí em 2,7%, tá? Então, eu acho que assim, essa é a primeira, eu acho que um pouco de divergência, a gente vê dois grupos no mercado, a gente está na parte aí de um crescimento um pouco mais gradual para o ano que vem. Com isso, eu acho que a gente tem que caminhar agora para um assunto que está bem em voga, né?
que é a inflação, né? Eu acho que existe um grande questionamento sobre o que está acontecendo com a inflação, se a gente está entrando num processo inflacionário, né? E aí, basicamente, aqui eu pego a evolução das projeções de inflação, tanto do Focus como da Gard, né? Então, vocês vejam que o Focus e Gard começa ali o ano prevendo uma inflação perto de 3,5% esse ano. Entre a pandemia, né, a gente chega a prever alguma coisa perto de 1, entre 1 e 1,5%, e aí, a partir do meio do ano, essas revisões vieram todas altistas, e agora a gente tem um número de 4,30%, provavelmente vai até ser levemente revisado para cima com os números de IPCA de hoje, mas o Focus também convergiu aí rapidamente para 4,21%. E aí a pergunta assim, esse erro de inflação consecutivo para cima significa que a gente está entrando num processo inflacionário que a gente deva se preocupar, especialmente o Banco Central? E a nossa resposta é não. O que a gente está vivendo, em grande medida, do mesmo jeito que o Calabrese falou, assim, nosso primeiro problema no Brasil é o fiscal, o segundo é fiscal e o terceiro é fiscal, na inflação, eu acredito que a gente esteja alguma coisa bem perto, né? Assim, o grande motivo das revisões de inflação para cima vem de alimentação. Então, nosso primeiro problema de inflação é alimentação, nosso segundo também e nosso terceiro também, tá? Então, quando a gente olha aí, e esse número chegou a bater hoje com os números do IPCA em 20%, né? E deve fechar o ano aí mais perto de 18%, tá? É o grupo alimentação que trouxe um choque grande. Provavelmente, se você não tivesse esse choque de alimentação, você ia estar falando de um IPCA abaixo de 3% esse ano. E aí, toda uma questão assim, o que acontece com a alimentação, né? Porque a gente também olha outros países emergentes e ninguém está passando esse choque de alimentação tão grande quanto a gente. Então, acho que vale a pena a gente analisar. E aí, eu acho que o motivo básico para isso é que ao longo, né, quando a pandemia vai perdendo força, a gente vê uma retomada bem forte dos preços de commodities nos mercados internacionais, né? Essa retomada geralmente seria acompanhada de uma apreciação dos nossos termos de troca, né? Nossos termos de troca são bem correlacionados com os preços de commodities. No entanto, isso não aconteceu. O nosso câmbio ficou depreciado e ficou bem mais depreciado do que nossos pares emergentes, né? Basicamente porque a gente estava incorporando o risco fiscal dessa pandemia, que não só, enfim, aumentou nosso nível de dívida, mas veio acompanhado aí com uma crise política que a gente, até vou falar um pouco mais disso daí na frente, que a gente veio tendo aí ao longo do tempo, né? Então, assim, essa mistura de um câmbio depreciado com recuperação de preços de commodities lá fora foi bombástica para a nossa inflação aqui, e a gente tem esse cenário de alimentação muito grande. Isso, por um lado, é ruim para a inflação, mas foi bom para os nossos produtores, né? E aí o que a gente tem que entender aqui é que a produção de commodities, né, ela não é elástica, ou seja, o preço de commodities em reais está super atrativo para o exportador de soja. No entanto, a próxima safra de soja só vem ano que vem. Então, quando a gente olha os preços de soja aqui, a gente está acima dos mercados, do que a gente está pagando um prêmio acima dos mercados internacionais. Ou seja, porque a gente está pagando o frete que a gente deveria ter porque não existe soja no mercado doméstico. Outro dia vi até uma notícia que estava chegando um caminhão de soja dos Estados Unidos. Mas isso daí vai se regularizar conforme a entrada da safra ano que vem. Isso aconteceu não só em soja, isso aconteceu também em arroz, né? Então, só se você pegar óleo de soja e arroz, isso daí dá mais de 80 vezes na inflação só por 2 itens. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que a gente olha uma inflação que está caminhando para cima de 4% esse ano, mas grande parte disso é alimentação. Obviamente que a alimentação tem o câmbio aí, mas conforme esses efeitos aí mais, enfim, particulares de certos mercados, como soja, arroz, etc., isso daí deve regularizar. E a gente também olha bastante esse mercado na Gard, e a gente está até vendo aí já o começo dessa virada de preço de alimentos, né? Então, eu acho que essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é por isso que quando a gente faz política monetária, a gente olha preferencialmente os núcleos e serviços, porque esses preços de alimentos e outros preços, né, são muito voláteis, né? Então não faz sentido olhar para eles. Então, só para a gente ter um pouco de ideia, a parte a média de núcleos esse ano deve fechar perto de 2,70, tá? Bem abaixo da nossa meta de 4% para esse ano. E o nosso serviço subjacentes também vai acabar o ano perto de 3%. Obviamente, aqui tem muitos serviços que estão fechados e devem ter uma recuperação, mas é interessante notar que a grande pressão
né, e esses números chegaram a correr mais perto de 2, né, e a gente vê na margem aqui uma aceleração, inclusive quando a gente vê os números no DSAS analisado, eles estão acelerando bastante, mas aí quando eu olho a parte de serviços, grande parte disso daí é alimentação fora do domicílio, que nada mais é do que um choque em serviços do choque de alimentação. O segundo ponto é, quando eu olho os núcleos, tem uma parte grande de industriais aí, né, bens industriais, linha branca, né, eletrodomésticos. Isso daí, obviamente, tem uma participação do câmbio? Tem. Mas aí também tem uma tempestade perfeita, que por um lado a gente teve uma desorganização da cadeia industrial por conta da pandemia, né, as empresas fecharam ali no auge da pandemia, e agora quando elas retomam, enfim, com a cadeia um pouco quebrada, então a gente tem um choque de oferta que se liga com uma, enfim, depreciação do câmbio, ao mesmo tempo que a gente tem um choque de demanda também, porque a demanda está inflada temporariamente por esses programas do governo que eu já citei anteriormente, né? O auxílio emergencial. Tudo isso daí tende a se dissipar ano que vem. Por quê? Porque, primeiro, que inflação é variação, não é nível, né? Então, você se adequa ao novo nível de câmbio, ao novo nível de insumo, e aí, a partir daí, você não tem por que ter novas variações, e você também vai regularizar a sua parte da oferta, as cadeias que estão desorganizadas, e você vai tirar o estímulo do lado fiscal. Tá? Então, assim, a gente vai sair de uma tempestade perfeita para uma economia que vai estar muito mais equilibrada ano que vem. Então, mesmo essa aceleração na margem não nos preocupa a princípio, porque tudo isso daí, uma parte é choque de alimentação, uma parte é desorganização da oferta industrial, outra parte é uma demanda inflada artificialmente, e uma boa parte, sim, é o pass-through, só que, basicamente, é o pass-through, e não à toa está acontecendo agora no final do ano, o pass-through ele demora de 2 a 3 trimestres, que é justamente, enfim, o tempo que deu do começo da pandemia, quando o câmbio desvalorizou para cima de 5, né, e, enfim, a gente passou praticamente o ano inteiro aí com câmbio entre 5,40 e 5,60. E aí, mais curioso que agora o câmbio está até mais apreciado, né, o que daria um viés de baixa para a inflação do ano que vem, que a nossa projeção, inclusive, é de 3,1, tá? E aí é interessante, porque aqui eu acho que tem um risco, né, e aí eu coloco um pouco a nossa trajetória aí de inflação. O interessante é que, como a gente teve inflação muito baixa no auge da pandemia, isso daqui vai te gerar, e a gente está passando por esse choque de alimentação muito forte agora no final do ano, isso vai te gerar um efeito base muito grande, ou seja, a gente vai passar o primeiro semestre inteiro com a inflação super alta, chegando no máximo ali perto de maio e junho, que ela deve bater quase 6%. Né? E tudo isso daí vai gerar uma grande grita e tal, mas quando a gente olha na barrinha aqui cinza, o que seria as inflações mensais, são inflações muito baixas, né? Então, se a gente olhar o DSAS, do que a gente espera dos núcleos, de serviços e até mesmo de IPCA cheio, tudo isso daí começa a desacelerar bem forte no primeiro semestre, ainda que seja camuflado por uma inflação de 12 meses que vai estar rodando muito forte, né? E aí o Banco Central vai justamente estar, acho que, sobre uma forte pressão, porque a inflação vai estar alta, o juro real vai estar super baixo. No entanto, a gente vai ter uma convergência, a inflação já vai estar rodando sequencialmente mais baixa, e a gente vai ter uma convergência para uma inflação que ainda é abaixo da meta, em 3,1. Qual que é o risco aqui? O risco, e aí eu acho que assim, o que me faz perder o sono da inflação, eu acho que o risco são duas coisas. Primeiro é alguma desancoragem de expectativa. Se essa inflação de 12 meses começar a gerar uma piora das expectativas à frente, isso daí pode sim, eu acho que gerar uma reação do Banco Central, enfim, preemptiva, caso você tenha uma desancoragem. E a segunda se o nosso fiscal estiver errado e a gente tiver uma desancoragem fiscal, isso possa levar a uma nova rodada de depreciação cambial, e isso desancora as expectativas, e aí a gente piora a inflação. Fora isso, eu acho que a gente ainda está, obviamente, no pior, no olho do furacão da inflação, mas a gente segue muito tranquilo com a inflação do ano que vem, ainda que o caminho seja tortuoso, mas eu acho que a gente continua aí com uma das grandes convicções, sim, que os efeitos da inflação nesse final de ano são temporários e o Banco Central não deve reagir a isso. Tá? E aí, por que existe essa tranquilidade com a inflação, né? E aqui, basicamente, eu trago as nossas expectativas aqui de mais longo prazo, né? Então, olhando a inflação de longo prazo, eu tenho 3,1 para 2021 e 3,2
para 2022. Isso porque o hiato, né, quando eu olho aqui como está o hiato, e a gente coloca até, enfim, estimativas conservadoras, o nosso hiato não é tão aberto, mas o hiato fica aberto por um tempo muito prolongado. A inflação de um ano, ela é basicamente a expectativa, a inércia da inflação anterior, né, alguma depreciação cambial, inflação global, e muito o que acontece no hiato. E a inflação tem reagido muito ao hiato. Como a gente sabe que o hiato vai demorar para fechar, porque a gente tem essa, enfim, até trajetória um pouco mais gradual de recuperação, isso faz com que os modelos automaticamente te joguem uma inflação mais para baixo. Para você não ter isso daí, você tem que ter algum tipo de outro choque no modelo para te gerar uma inflação mais baixa. A exemplo do que aconteceu esse ano. Esse ano a gente teve um choque de câmbio, um choque de alimentação, que fez com que a inflação fosse para levemente acima da meta, né? E se o Banco Central não subir juros, quando você começa a fechar mais rápido em 2023, aí sim você teria uma inflação acima da meta, em 3,8%. Então, o que as nossas projeções de longo prazo nos dizem, né? Que dizem que o Banco Central deve manter a taxa de juros em 2% por um tempo prolongado, provavelmente o ano inteiro que vem, sem subir os juros, e aí, a partir do começo do ano que vem, de 2022, você começa a subir para arrumar o rumo para 2023, uma vez que o hiato vai estar fechando. Tá? Então, a gente, acho que assim, aqui tem uma discussão bem forte no mercado sobre se o Banco Central deveria subir os juros ou não, mas para a gente ele está bem tranquilo e a gente acredita que ele vê a inflação dessa forma que eu coloquei. Tá? Então, termina aqui a parte de atividade, inflação e política monetária com essa postura aí que o Banco Central deva manter a taxa de juros em 2% por um tempo prolongado. Bom, e aí só para terminar, a parte de Brasil e falar um pouco sobre contas externas, né? Aqui geralmente eu mostro a balança comercial, conta corrente, isso a gente tem falado já em algumas reuniões, que está vindo super bem, né? A gente tem uma balança comercial super forte, você praticamente já ajustou o conta corrente, né? Ele na margem está positivo, ou seja, você não tem mais déficit de conta corrente. No entanto, o que a gente viu, e a gente já há algum tempo vê, né, é uma grande underperformance do real, né? Uma parte, assim, obviamente uma parte da depreciação do real vem porque a gente teve um processo de dólar forte, né, nos últimos anos, mas uma grande parte vem também de uma performance muito ruim do real contra, né, e aqui a gente coloca uma cesta de moedas de emergentes para entender um pouco o que seria essa underperformance, né? Então, notem aqui que a partir da pandemia, isso daí, essa underperformance, ela se agravou, né? E aí eu só chamo que ao longo do tempo, né, obviamente a gente teve uma reação do Banco Central bem forte, né, ele foi super dovish, ele cortou bastante os juros, como acredito que ele deveria ter feito, mas ao mesmo tempo a gente teve uma sequência de eventos políticos / fiscais que geraram aí uma grande preocupação e aumentou muito o risco fiscal ao longo da pandemia, né? Então, assim, obviamente que o mundo inteiro aumenta a sua dívida, mas aqui a gente teve uma piora ainda, né, maior do que os nossos pares. E aí eu chamo só atenção para algumas coisas. A gente teve, no meio, a Casa Civil inventou um plano Marshall, né, que chamou de Pro-Brasil, falando que ia ter que fazer investimento público para sair da crise. A gente teve a saída do ministro Moro. Aí, quando o governo estava negociando a transferência para os estados e municípios, né, e queria como contrapartida, né, você manter os salários congelados, teve uma derrota na Câmara que depois foi consertada no Senado, você teve toda a perspectiva de vai sair o vídeo, o que tem no vídeo do Ministério, até quando saiu, depois até melhorou, né, mas enfim, você teve essa ansiedade, depois foi anunciada que a saída do Mansueto, que sempre foi um bastião, né, do fiscal desde o governo Temer, enfim, rumores de Paulo Guedes que ia sair, você teve o evento do precatório, você teve ontem, né, o evento das receitas desvinculadas que poderiam ficar fora do teto, ou seja, a vida não foi fácil na pandemia para nós aqui no Brasil, porque não só a gente está tratando com a pandemia, mas a gente teve que tratar também de uma grande incerteza fiscal / política que veio acontecendo aí ao longo do ano, tá? Então, por mais que de um lado a gente tivesse um conta corrente muito equilibrado, quando a gente olhava, a gente teve uma saída muito grande do lado do portfólio, né? E aí aqui eu sigo para o meu próximo slide, que eu acho que aqui conta um pouco dessa parte do lado financeiro, né? Obviamente a gente tem o diferencial de juros, né, que está super baixo,
né, ele subiu um pouco, com um pouco de prêmio nos últimos meses, mas, enfim, no nosso padrão, né, é super alto para o Brasil. Isso daqui vem gerando já há algum tempo, né, mesmo antes da pandemia, saídas das famílias diversificando seus portfólios, empresas pré-pagando dívida, mas acho que o grande evento desse ano foi esse aumento do risco fiscal. E aí, aqui para ver o risco fiscal, eu meço olhando os 5 anos de Brasil, né, da taxa de juros nominal, contra os 5 anos de uma cesta de emergência. Da mesma forma que eu olho contra as moedas, né? E vejam que, assim, esse negócio veio piorando ao longo do tempo, drasticamente, somente depois da eleição do Biden, e aí com também a fala do Bolsonaro falando que não iria ter auxílio emergencial, que isso daqui deu uma acalmada, né? Então, tudo para dizer que o lado financeiro estava embutido um grande risco fiscal, que talvez se acalme aí nesses próximos 2 meses com o interregno benigno, e também, quem sabe, se a gente conseguir manter o teto para frente, possa se acalmar de uma maneira mais estrutural. E aí, isso daí abre espaço para uma performance melhor do BRL, né, do real, daqui para frente. E aí, o outro lado, né, que aí fala um pouco também com o lado da balança comercial, a gente tem visto, desde a eleição do Biden, um grande aumento aqui do termo de troca. Isso aqui tem ajudado bastante nosso câmbio mais recentemente, né? Como a gente tem esse cenário internacional, que o Calabrese até vai falar, que é bem otimista, né? A gente tem uma recuperação cíclica no mundo e tal, o preço de commodities devem conseguir continuar sustentado, isso aí também deve ajudar o nosso real aqui. E, obviamente, a gente teve também, né, um cenário aí na margem de dólar mais fraco. Tá, então, com isso, eu fecho aqui a parte doméstica e só resumindo, então, nossas principais visões, a gente tem, o risco fiscal menor no curto prazo, com uma tranquilidade até fevereiro, mas sabendo que a gente pode sofrer pressões, né, no teto em 2021, só que a gente não espera nada muito drástico que possa desancorar completamente nossa trajetória de dívida para frente. 2, o PIB veio muito bem, mas deve perder força no primeiro semestre de 2021 com o fim dos auxílios do governo. 3, a inflação pressionada no curto prazo, mas isso não preocupa, ela vai moderar ao longo de 2021 e terminar abaixo da meta no próximo ano. E o Banco Central, né, 4, o Banco Central deve manter a taxa de juros em 2% por um tempo prolongado. E, por fim, as contas externas devem ficar melhores, a gente tem até uma boa perspectiva aí para o câmbio, tanto pela melhora do ambiente global, que o Calabrese vai comentar agora, como também pela diminuição dos riscos fiscais, tá? Então, eu paro a minha apresentação aqui e passo para a Natália continuar com a nosso evento. Muito obrigado a todos. Obrigada, Daniel Wicks. A sua apresentação foi bastante esclarecedora. Antes de passar a palavra para o Calabrese, eu só queria informar que toda essa apresentação ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem rever uma parte, encaminhar para algum amigo, pode ficar à vontade. Até amanhã a gente vai disponibilizar no nosso canal.